29 do livro. Então, Kant, a partir da página 29. Então, vejam bem que nós vamos trabalhar agora, na manhã, as 4 questões essenciais da filosofia. Lembro para os senhores que nós estamos aqui falando do pensamento de Kant, né? Então, é o filósofo que nós estamos estudando, que nós vamos ver neste exato momento. Kant, o pensamento kantiano. Então, é a primeira grande situação que nós vamos estudar aqui dentro de Kant. E eu gostaria só de dizer para vocês que as 4 questões essenciais da filosofia para Kant está dentro do pensamento do seu criticismo, das suas obras críticas. Crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. Obras que nós já apresentamos na aula anterior a esta. Tá bem? Então, nós vamos aqui agora apresentar para vocês que estas 4 questões, veja aqui, acompanha a vida dos indivíduos, acompanha a vida das pessoas. Então, através da sua crítica, Kant tenta entender o ser humano. Kant deseja perceber como que o homem funciona, como que o homem realmente é. Tá vendo? Então, para ele explicar como que o homem é, como que o homem funciona, ele fala que em cada fase da vida o homem deve responder um questionamento. Cada fase intelectual, cada fase racional do ser humano. Então, veja bem, os senhores, por exemplo, que são muito jovens, muito bonitinhos, muito simpáticos, os senhores estão aqui dentro desta primeira questão, desta primeira pergunta. O que posso saber? Vocês já sabem qual curso vocês vão fazer? Vocês estão pensando, né? Estão pensando ainda, mas eu tenho certeza que vocês ainda não decidiram, né? Vocês estão pensando ainda, raciocinando ainda. Então, vocês estão justamente nessa primeira fase do pensamento kantiano. O que eu posso fazer? Saber, né? Desculpa a demora. Que isso, Augusto? Seja bem-vindo. Então, nós estamos falando de Kant. Kant, com o seu criticismo, responde 4 questões sobre a vida das pessoas, em suas obras críticas. Então, aqui, nós estamos na crítica da razão pura. É a primeira obra de Kant, né? Uma obra que fez muito sucesso, que introduz Kant, portanto, no mundo do pensamento. Uma obra que Kant escreveu em 1781, Crítica da Razão Pura. Aqui ele vai tentar investigar até onde que a nossa mente alcança, qual que é a nossa possibilidade de obter conhecimento. Então, aqui Kant apresenta os elementos desse criticismo. Então, é a fase crítica de Kant, que também é conhecida como nova revolução copernicana do pensamento. Como Copérnico foi importante para a questão da astronomia, ele derrubou o geocentrismo e apresentou o heliocentrismo, Kant tem a mesma importância na filosofia. Ou seja, para os iluministas, depois de Kant, né, nós temos uma nova perspectiva de entendimento. Mas o que você tem que entender aqui, por favor, nesse primeiro momento, é esta primeira pergunta que acompanha a primeira fase da vida humana. O que eu posso saber? Vamos para a segunda fase, segunda pergunta, página 29, por gentileza.
A segunda pergunta é: o que devo fazer? Você está estudando hoje, você é estudante, né? E como estudante, você vai adquirir conhecimentos. Então, o que posso saber? Agora, depois de conseguir conhecimento, você tem que trabalhar. O que devo fazer? Aqui já é a crítica da razão prática, que ele escreveu em 1788. Então, veja bem, aqui na crítica da razão prática, nós, de certo modo, vamos ter a moral e a ética, ou seja, o comportamento das pessoas. O que devo fazer é o comportamento. Como que você vai comportar no trabalho? Como que você vai comportar com os outros indivíduos? Depois nós vamos estudar com calma. Aqui nós vamos ter um imperativo, que ele chama de imperativo categórico. Seria um princípio que está dentro do ser humano para direcionar a mente, para direcionar o comportamento. A segunda pergunta, o que devo fazer? É a questão da moral, é a questão comportamental. Terceira pergunta, né? Aqui ele não escreveu nenhum livro, mas ela faz parte da nossa concepção humana. Essa terceira pergunta é o que posso esperar. Então, diz respeito à problemática da esperança e da religião. Segundo Kant, é uma problemática importante dentro do pensamento humano. Chega num determinado momento, quem está preocupado com a morte. Vocês não, vocês são muito jovens, né? Mas uma pessoa que já tem a minha idade, por exemplo, já começa a pensar justamente na questão da morte, que não vai viver para sempre, que não é imortal. Será que existe o céu? Será que não existe o céu, o inferno? Depois da morte, o que vai acontecer? Então, a pessoa vai criando dentro de si esperanças, né? De imortalidade, por exemplo, ou de mortalidade, não sei, depende do indivíduo. Então, uma terceira fase da pessoa. O que posso esperar? Quarta e última pergunta, que é a pergunta fundamental, que é a pergunta mais importante. Kant apresenta o que é o ser humano. O que é o ser humano? Outros filósofos começam com esta pergunta, né? O que é o ser humano? Kant não. Kant termina com ela. É a fase número 4 da vida. Lembrando que nós só vamos saber o que é o ser humano depois que a gente tiver muito conhecimento, depois que a gente tiver muito maduro intelectualmente, né? Então, aqui é a obra Crítica do Juízo, de 1790. Uma obra muito pesada, uma obra muito difícil, né? Então, Kant aqui procura responder, segundo ele, a última pergunta, né? E uma pergunta fundamental. Que é o ser humano? O que nós somos? Nós somos um animal, nós somos um Deus, nós somos um ser insignificante, nós somos um ser muito importante. O que nós somos, né? Então, é a última problemática que nós vamos desenvolver justamente quando estivermos maduros intelectualmente. Está vendo, meu caro estudante? 4 questões essenciais da filosofia que acompanham o ciclo de vida do indivíduo, o ciclo de vida da pessoa. Tranquilo, segundo ano? Alguém gostaria de perguntar? Alguém não entendeu? Tudo bem, galera? Tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Beleza, obrigado aí, as meninas, pela intervenção. Então, vamos continuar, então. Né? Então, vejam bem. Então, eu fiz uma panorâmica geral. De certo modo, eu fiz um resumo geral de Kant aqui nesse momento. Agora, como eu sempre digo para vocês, e eu sempre brinco com vocês, se a gente pode complicar, para que simplificar? Então, vamos complicar a partir de agora. O que nós vamos fazer a partir de agora?
nós vamos entrar em coisas específicas do pensamento de Kant, né? Nós vamos entrar dentro da cabeça de Kant. Tentar dentro da cabeça dele é difícil, é um homem muito complicado, mas nós vamos tentar entender mais de perto os elementos da filosofia kantiana. Então, a gente está tentando chegar mais pertinho de Kant a partir de agora. Então, veja bem o que eu preparei para nós aqui. Que slide bonito, não é verdade? Fique preocupado, não. Nós vamos entendê-lo com calma. Tá? Me acompanhe aqui, por favor. Eu sei que é um sujeito muito difícil, é o filósofo mais complicado de todos. Então, faça muita atenção aqui agora. Tá de manhã, sua mente tá prontinha aí para a gente estudar, para a gente ver os elementos. Então, veja bem, página 29. Então, nós vamos entrar dentro deste livro aqui de Kant. Olha o livro aí, ó. Crítica da Razão Pura. Tá vendo? Crítica da Razão Pura. Então, Kant aqui está tentando entender, né, como que nós... Como é que é, Augusto? Não foi mal, desculpa. Ele é bonitinho, né? O cabelinho dele é muito bonitinho. Vejam bem. Então, ele está tentando apresentar aqui a sua epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento. E nós já estudamos epistemologias anteriores. Nós já estudamos, por exemplo, de René Descartes, o racionalismo. E nós já estudamos de Locke e Hume o empirismo. Nada está na mente se não passou pelos sentidos. Empirismo. Racionalismo. Penso, logo existo. Né? Então, veja bem. Aqui, então, Kant está elaborando a sua teoria do conhecimento. Como que ele apresenta o entendimento racional que o homem tem do mundo e das realidades. É muito conhecido esta epistemologia de Kant com o termo filosofia transcendental. Transcendental, transcendente, significa que não está aqui nesta realidade, que não está aqui no mundo concreto, mas está aqui no mundo da mente. Não vou falar das ideias, porque é Platão, mas está aqui dentro da cabeça, está aqui dentro da razão. Então, uma filosofia que transcende. Guarde, se puder anotar, por favor. Se não, depois volte nessa aula, lá na plataforma minha do YouTube, depois, para você perceber esses elementos. Então, uma filosofia transcendental, ela sai fora desta realidade aqui do mundo presente, né? Então, ela apresenta as possibilidades que o homem tem de conhecer. Então, a possibilidade que o homem tem de conhecer se refere à nossa capacidade de entendimento, à nossa capacidade de ver o funcionamento das coisas. É o entendimento do ser humano, é o entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. É o entendimento que deve ser o mais verdadeiro e confiável possível. Né? Então, aqui, segundo Kant, o conhecimento verdadeiro e confiável é um conhecimento científico, é o conhecimento da ciência. Então, Kant, através desta obra Crítica da Razão Pura, ele está conciliando, ele está juntando elementos importantes. O racionalismo de Descartes, o empirismo, mais os elementos, por exemplo, de Isaac Newton e etc. Ou seja, tudo que a ciência fez até o determinado momento. Então, Kant deseja que o homem saia da ignorância, da obscuridade, que o homem seja iluminado. Veja na aula anterior a esta, eu apresentei o conceito para vocês de
Aufklärung, o iluminismo, o caminho que o homem tem que fazer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou tentar mostrar para vocês, segundo Kant, como que o homem entende. Vou tentar mostrar para vocês como que a mente humana pode nos iluminar. Partindo do empirismo, principalmente de Hume, entrando dentro do racionalismo de Descartes, né, das essências e etc. Nós vamos explicar todos esses conceitos daqui a pouco, para que a gente possa chegar no criticismo de Kant. Então, é a soma do empirismo mais o racionalismo. Nós temos que juntar esses dois elementos para que a gente possa sair da obscuridade, para que a gente possa sair da ignorância, portanto. Tá bem? Então, vejam bem, aí um esquema que nós temos na página 30, que vai ajudar muito a gente a compreender este funcionamento. Então, estamos dentro da obra Crítica da Razão Pura, e assim ele apresenta as questões. Me acompanhe aqui. Qualquer dúvida, por favor, intervenham na aula. Não fiquem com dúvida de modo nenhum. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo empirismo. Nada está na mente se não passou pelos sentidos. Então, tudo que está dentro da nossa cabeça entrou aqui dentro por causa das experiências sensíveis. Então, as coisas vão procutu entrar para dentro do nosso cérebro. Tá bem? Vamos lá dar o exemplo. Caneta. Aqui está a caneta. Você bateu os olhos na caneta e jogou a caneta para dentro da mente. Nada está na mente se não passou pelos sentidos. Você jogou a caneta para dentro da cabeça. Ele vai chamar esse processo, né, de abstração de juízo. Então, você vai ter juízos aqui dentro. Então, a ideia de caneta, que eu não estou mostrando mais para você, mas que você viu aqui na minha mão, agora está dentro da sua cachola. Isso é um juízo. Então, o juízo é uma afirmação mental. E toda afirmação mental, todo juízo, ele é analítico, ele é racional, ele está lá dentro da sua mente. Então, a caneta está dentro da sua mente agora. Ele é racional. Você vai fazer análise das coisas com ele agora. Então, ele é um juízo analítico. Veja aqui, a setinha. Ele é um juízo analítico. O juízo analítico, então, é a caneta. Mas você vai dar à caneta uma série de predicados. Então, veja bem, sujeito e predicado estão juntos. Olha aqui no desenho, sujeito e predicado. Quer ver? Vamos dar o exemplo para ficar bem fácil para você. Então, veja bem, aqui nós temos a soma. O juízo analítico é a soma, você soma sujeito e predicado. Quer ver como é que é fácil? Aqui a caneta. Sujeito, a caneta. Vamos dar predicado para ela? A caneta é azul e branca. Pronto, predicado. Para você dar o predicado, você tem que analisar a caneta. Vamos dar um outro predicado para ela? Quer ver? A caneta é de plástico. Está vendo? O material que ela é feita. Então, veja bem, isso é um juízo analítico. Você vai analisar a coisa. Sua mente vai analisar qualquer coisa. Olha para você ver aqui. O meu pendrive, que está aqui na minha mão, ele é vermelho. E para não quebrar, eu coloquei uma fita branca em volta dele, que ele está muito velho, mas ele é muito útil. Está vendo? Todo sujeito para a minha mente, vou dando predicados. Isso chama-se juízo. Estou julgando.
É como se a mente estivesse num tribunal. Ela julga todas as coisas do mundo. Eu julgo todas as coisas pela minha mente. Vamos pegar aqui um outro objeto que está perto de mim Ivone, aqui. Diga, Augusto. mas juiz é uma ideia, uma lembrança, alguma coisa assim? Isso, Augusto. É uma ideia, está dentro de você. Quer ver, Augusto? Veja aqui. O que eu tenho na mão aqui, Augusto? Moeda. Então, diga para mim, qual a primeira coisa que você vê nessa moeda? Prata. Ela é de prata. Pronto, você fez um juízo analítico. Você entendeu? Um juízo analítico. Você analisou essa moeda. Quem que analisou sua moeda? É seu cérebro. Agora, você tem que analisar essa moeda de modo verdadeiro. Você falou que ela é de prata, né? Então, ela não é de níquel, ela não é de ferro e etc. Ela é de prata. Um juízo analítico. A sua mente chegou a esta conclusão. Estamos entendidos? Uhum. Você percebeu? Então, veja bem, senhor Augusto, está dentro de você. Está dentro da sua cabeça. Está dentro da sua cachola. Né? Então, em outras palavras, o juízo analítico, ele é a priori. A priori. O que significa, gente, a priori? Por favor. Esse filósofo é difícil. Primeiramente? Muito obrigado, Vitória. Nada. Perfeito, Vitorinha. Aí, ó, minha filha, nota 10. Então, é uma coisa a priori, que aconteceu primeiramente. Muito obrigado. Então, você bateu o olho aqui, ó, Augusto. É de prata. Pronto, um juízo analítico a priori. Você precisou de fazer muita força para fazer isso, Augusto? Ou não? Claro que não. Seu cérebro já estava treinado. Você é um cara inteligente. Você já vem estudando há muito tempo. Você vem adquirindo conhecimento há muito tempo. Agora, todos os juízos na nossa mente são juízos analíticos? Não. Não. Aí você vai passar para os juízos chamados sintéticos. Veja aqui. O juízo sintético, então, você vai separar aqui, ó, separar sujeito e predicado. Tá vendo? Então, ele já não é a priori, ele é um juízo a posteriori. Claro que ele precisa dos elementos a priori, mas ele é um juízo a posteriori. O que significa a posteriori, gente? Depois, né? Tipo, segundamente. Obrigado. De novo, Vitorinha. Depois. Então, veja bem, aqui você tem a caneta. Vendo? Vocês estão vendo a caneta aqui na minha mão. Juízo analítico. Ela é azul. Agora, vamos fazer um juízo sintético? Então, você vai separar a azul. Você faz isso lentamente. A azul dessa caneta só é possível por causa de uma tinta. Então, alguém criou uma tinta sintética para pintar o plástico e a borracha que compõem esta caneta. Isso aí você já tem que parar e pensar. Isso já é uma coisa muito mais profunda. Já é uma reflexão muito mais profunda. Já é um juízo que você tem que fazer tendo conhecimentos mais aprofundados. Então, você tem que fazer uma síntese de um tanto de coisa que você estudou na vida para fazer juízo sintético. Então, você vai juntando dentro da mente uma série de informações, aí você vai julgando as coisas com as informações que você recebeu. Então, o juízo sintético, ele depende de sensações, ele depende de estudo, ele depende de muito tempo que você se dedica às coisas. Tá vendo? Então, nós temos juízos sintéticos e nós temos juízos analíticos. Nosso cérebro funciona desta maneira, né? Então, veja bem, um juízo analítico, né? É um juízo de elucidação. É um juízo onde nós já vamos deduzindo os predicados. Por exemplo, triângulo.
triângulo é uma figura de 3 ângulos. Pronto. Isto é analítico. Você bate os olhos e vê. O copo que eu estou na mão é de vidro. Tem água dentro dele. Juízo analítico. Agora, vamos para a segunda etapa. Juízo sintético. O juízo sintético, portanto, né, ele é aquele juízo que o predicado, que é, no caso aqui, a caneta, não está contido no sujeito. Você precisa separar, dividir, entender as coisas. Vocês já estão acostumados a fazer isso por causa do racionalismo cartesiano. Vamos dar um exemplo aqui de juízo sintético. Exemplo de juízo analítico, triângulo, né? Figura de 3 lados. Exemplo de juízo sintético, uma coisa mais profunda, já é uma reflexão, já é um pensamento mais elaborado. Todo ser humano é um ser social. O homem vive em sociedade, processo de socialização, tem a questão econômica, tem a questão política, tem a questão moral, tem a questão comportamental, tem isso, tem aquilo outro. Dentro de uma sociedade, a gente anda de carro, a gente tem transporte público, agora nós temos coronavírus, temos que ficar isolados dentro de casa. Ou seja, você vai construindo uma série de reflexões com os juízos sintéticos. Então, você tem esse juízo sintético, então ele é a posteriori. Ele depende de uma série de informações que você já teve e você já recebeu. Ele é posterior. Tá bom? Uma pessoa que está começando agora, né? Um aluno que está começando agora na vida, que está lá no primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental, ele não vai conseguir perceber tudo isso, porque ele precisa amadurecer mentalmente. Ele consegue fazer juízo analítico, mas juízo sintético ele não tem os elementos ainda. Estamos entendidos, meus caros estudantes do segundo ano? Beleza? Sim, Ivonei, beleza. Beleza, Ivonei. Gente, tem aluno que empaca aqui, que não sai daqui de jeito nenhum. Mas isso é difícil. É difícil, por isso que eu estou perguntando se vocês entenderam bem com calma. Tá bom? Estamos pegando. Então, tá beleza. Oi, Ivone, mas peraí, a priori, você tinha colocado ali em razão, né? A priori, porque o juízo sintético ele tem que ter o elemento a priori e a posteriori, tá, Lara? Mas o a priori, ele está ali no juízo analítico. Tá bem? Porque você vai pegando os elementos a priori, os elementos primeiros. É vermelho, é de plástico e etc. Agora, depois que você estudou muito, que você entendeu como é que faz o vermelho, o que é o plástico. O plástico vem do petróleo. Isso é um juízo sintético. Ele é a posteriori. Você só aprendeu depois que você foi para a escola. Tá bem? Os dois, né? Entendi. Tudo jóia? Então, tá bem. Eu estou tentando simplificar ao máximo, porque a minha função é fazer você compreender do modo mais simples possível. Estamos entendidos? Então, tá bom. Então, veja bem, meu caro estudante. Isto é chamado de a nova revolução copernicana do pensamento. Né? Tá vendo? Uma nova revolução copernicana do pensamento, porque ele vai superar todos os filósofos de antes. Na verdade, Kant vai ser a soma de todos os filósofos que vieram anteriormente. Ele é um filósofo dobradiço, é um filósofo muito importante. Ele vai somar tudo. Então, veja bem. Então, ele está falando que é possível, sim, o homem alcançar esses juízos sintéticos. É possível desde que o homem, faça uma boa filosofia, desde que o homem tenha os elementos necessários para conhecer o mundo. Então, o homem deve buscar, procurar conhecer o mundo, estudar ciência, dominar a natureza, empirismo, e deve procurar conhecer a si mesmo também, racionalismo, descobrir os seus atributos, as suas condições, a sua capacidade de conhecimento. O homem é um ser racional e ele tem que colocar a razão sempre em primeiro lugar. Então, o homem precisa desenvolver todos os instrumentos, todas as possibilidades, até mesmo os limites do conhecimento humano.
veja bem aí agora o coronavírus. Nós vamos fazer juízo sintético para resolver o problema do coronavírus. Esses cientistas estão quebrando a cabeça. Vejam como é que a nossa mente humana é limitada. Nós sabemos muito, mesmo assim não chegamos ainda na cura deste mal. Estamos usando todos os instrumentos possíveis, né? Todas as possibilidades de conhecimento, estamos experimentando demais. Então, o homem, ele tem limite. A razão tem limite e ele tem que tentar entender tudo isso. Por que nova revolução copernicana do pensamento? Porque antes de Kant, a preocupação era sobre o objeto. Então, era Aristóteles. A preocupação era o objeto. Aqui, ó, pega aqui esse objeto, esse relógio que eu estou na mão. Aristóteles falava o seguinte: causa material. De que é feito? Plástico e ferro. Causa formal. Veja a forma dele, que ele é compridinho e etc. Né? A forma dele, retangular e tudo quanto. Causa eficiente. Quem é que fez? A marca que fez. Aqui é um trenzinho lá, está escrito aqui, Puma. A Puma fez esse relógio, etc. Causa eficiente. Causa final. Para que serve? Para olhar as horas. Então, isso era a filosofia antes de Kant. Uma filosofia que olhava para o objeto. Agora, com Kant, depois de Kant, não. Nós vamos analisar este objeto que eu mostrei para vocês, não aqui nas suas formas externas, mas nós vamos analisá-lo aqui dentro da mente. Como que ele está colocado aqui dentro da minha cabeça. Como que ele se coloca aqui dentro da minha razão. Então, não mais em torno do objeto, mas agora em torno do sujeito. Veja, o homem no centro de todas as coisas. Agora é o antropocentrismo. Agora é o sujeito que conhece e que está no centro de todas as realidades, não o objeto que vai ser conhecido. Por isso, chamamos de revolução copernicana do pensamento. Entendido, galera? Beleza? Sim. Sim, Ronei. Tá joia. A nossa aula já acabou. Né? Nosso tempo já vai, a aula já vai cair. Então, daqui a pouco, no próximo horário, vou fazer uma coisa muito mais divertida. Nós vamos entrar dentro da mente. Nós vamos caminhar aqui para dentro da mente humana, para a gente observar as nossas possibilidades de conhecimento, como é que as coisas são processadas dentro da mente humana. Eu acho muito interessante, tá? Então, a gente volta daqui.